Está começando mais um Café com Política e, claro, você é o meu convidado para juntos tomarmos um café e conversarmos sobre diversos assuntos relevantes para a nossa cidade e o nosso estado de Santa Catarina. E aqui hoje nós temos a honra de receber um grande conhecido da comunicação do estado. Ele que agora está como deputado estadual pelo PSD, o deputado Mário Mota. Seja muito bem-vindo, deputado. Querida Débora, amigos do Lance, antes de mais nada, eu estou muito feliz pela chegada de vocês a Itapema, a região, porque fortalece muito o jornalismo regional. E eu costumo dizer que a tecnologia nos permite, de um único lugar, conversar com tanta gente ao mesmo tempo. Eu espero aproveitar da melhor forma possível e transmitir informações importantes, não só do nosso mandato, mas do que a gente pensa de política, acompanhado num cafezinho, que é sempre muito bom. É verdade. Agora, deputado, vamos já falar sobre um assunto muito importante e que é um tema constantemente debatido entre os telespectadores, os ouvintes de política, aqueles que são mais próximos da política, né? As pessoas que gostam mais de falar de política, que são emendas parlamentares. Hoje a gente já vai abrir o nosso programa falando sobre esse tema aqui, porque o senhor traz, né, um projeto inovador, um projeto diferente para essa distribuição de emendas, para que ela seja de uma forma mais democrática. Fala um pouco sobre esse projeto para a gente. Débora, durante todo o tempo em que eu trabalhei em comunicação, rádio, TV, jornal, eu sempre fui um crítico quanto mais da possibilidade de eleitos para o legislativo, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, terem sob sua tutela parte do orçamento do Estado, do município, da União, que são as famosas emendas parlamentares. Pouca gente sabe, em Santa Catarina, por exemplo, como um deputado tem acesso a um X de recursos do orçamento da LOA, Lei Orçamentária Anual, para distribuir da forma que bem entende. Eu sempre achei e pensei, e tenho certeza absoluta hoje, que cabe a um legislador eleito para o legislativo legislar, óbvio, e legislar não é só produzir leis, é avaliar a real necessidade de uma nova lei. Eu sempre fui muito cético em relação a isso. Eu tenho uma definição, por exemplo, que diz que ética é a obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o coletivo sobre o individual. Quando você pergunta se alguma coisa é boa ou ruim, isso é ética. E é diferente de moral, quando você pergunta se é certo ou errado. E a moral estabelece o princípio básico do relacionamento da comunidade, da sociedade naquele momento. Por que eu disse isso? Porque quanto maior for a ética de uma sociedade, menor será necessário uma nova lei. A lei só entra quando ou se define uma forma de relacionamento, ou volta-se aos tacapes e nós voltaremos para as cavernas. Então eu sempre fui muito cuidadoso com a produção de leis, mas eu sei que a função de um legislador eleito para o legislativo, vereador, deputado federal, senador, é legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro do contribuinte pelo prefeito, governador ou presidente da República. Essas são as duas principais funções de um legislador, de um deputado, por exemplo. Então eu sempre me perguntei por que os deputados, de um momento em diante na nossa nação, passaram a ter que pegar quer dizer, não são obrigados, mas não se dispensa de forma alguma a ter acesso a um pedacinho do orçamento do Estado. Não existe dinheiro público. Não existe dinheiro público, o que existe é o dinheiro do pagador de impostos, reunido de um ano para o outro, estabelecendo o dinheiro com o qual o executivo vai executar aquilo que se comprometeu. O executivo deveria executar com 100% do orçamento, mas não. Em Santa Catarina, quando se estabelece o orçamento de um ano para o outro, tira-se uma fatia de 1% do que vai ser arrecadado, pensa-se, imagina-se que vai ser arrecadado no ano seguinte,
Divide-se essa fatia de 1% em 40 pedacinhos e cada deputado recebe 1/40 desse 1%. Nos últimos anos, 4, 5 anos, tem sido, em média, de 10, 11, às vezes até 12 milhões por ano para cada gabinete dos deputados. E dá para fazer muita coisa com 12 milhões, hein? Eu não tenho dúvida. E até acredito que a maior parte das emendas que são indicadas pelos senhores deputados refletem um bom senso, refletem uma indicação digna, acaba sendo muito bem aproveitada pelos pequenos municípios, muito especialmente pelos pequenos municípios, e por instituições sem fins lucrativas que acabam recebendo o apoio dos deputados. A minha crítica, a partir do momento em que não consigo me desvencilhar desse 1% que foi cortado e distribuído entre os deputados, para mim não deveria nem começar a ser cortado esse 1% e distribuído, porque não é função do deputado. O executivo já deveria ter mapeado tudo isso. 100% do orçamento. O governador fica com 99% nas mãos. E quando você pergunta para um pequeno município o que é mais importante, ele diz são as emendas. Ou seja, veja a formação ilusória que se estabeleceu. Dá a impressão que 1/40 de 1% acaba sendo mais importante para o município do que os 99% de todo o dinheiro arrecadado que vão para as mãos do governador. A impressão que dá é que há uma má gestão dos 99% e que o 1% é o que está realmente sendo bem aplicado. É isso que essa é a impressão que dá? Eu não tenho, talvez porque o 1% dividido em 40 acabe sendo imediatamente identificado quando chega no pequeno município. Então, uma rua é asfaltada que foi emenda do deputado fulano de tal. Uma ambulância vem para a UPA, emenda do deputado fulano de tal. Quer dizer, por mais importante que sejam esses financiamentos com o dinheiro da população, a minha crítica, em princípio, é justamente o desviar do foco dos 99% de toda a arrecadação que ficam na mão de quem deveria e quem deve executar efetivamente o orçamento. E cabe ao deputado fiscalizá-lo. Mas não há quem fiscalize a distribuição das emendas. Ela é feita pelo bom senso dos deputados. Ou pela forma outra, que é também uma crítica da minha parte, que acaba devolvendo ao deputado a chamada autopromoção, que é vedada pela Constituição Federal. Impessoalidade precisa ser preservada. Impessoalidade, publicidade, é o famoso LIMP, que está no artigo 37 da Constituição Federal, que são os princípios que deveriam reger todo ato público, municipal, estadual, federal, executivo, legislativo ou judiciário. Qualquer atitude de um homem público deveria respeitar os 5 princípios que estão no artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pegando a primeira letra desses 5 princípios, você tem a palavrinha limpe, que não é do verbo limpar, mas poderia ser legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, impessoalidade, o que é? Qualquer ato da administração pública, pela Constituição, deveria ser impessoal, ou seja, vedada a autopromoção. Não é porque eu indiquei uma verba para comprar uma ambulância para um posto de saúde que eu preciso colocar na minha rede social de que eu estou entregando uma ambulância para o posto. Isso é autopromoção, com o dinheiro do contribuinte. E é isso, contra isso é que eu me arvorei. Eu não fiz isso, aí eu disse, poxa, mas então o que você fez? Eu dividi o Estado com o meu gabinete em 6 regiões, levantamos o IDH de cada uma dessas regiões, fizemos uma regrinha de 3 invertida. A região mais pobre, no primeiro ano de mandato, foi a que recebeu o maior volume desse dinheiro, 1/40 de 1% que nós recebemos no gabinete. Cerca de 21% para a região serrana, Amures, dos 21%. E abrimos um edital válido para todos os municípios de Santa Catarina. Então eu vou abrir aqui, vou parar já para chamar a atenção de quem está nos assistindo agora aqui no Café com Política. Tem edital aberto para as emendas parlamentares do deputado estadual Mário Mota. Explica para a gente quem pode participar
e como faz para participar? O primeiro ano que fizemos, nós recebemos 483 projetos de todo o estado. Conseguimos contemplar com quase 12 milhões no total, 46 dessas emendas, dessas propostas que vieram, os projetos, e abrimos um segundo edital válido para 2025, ou seja, o edital está aberto até setembro. Você encontra todos os detalhes que o edital propõe, com requisitos, com forma de apresentação dos projetos, a partir de quanto, em que áreas, e você pode, desde que se enquadre no que a legislação estabelece para as emendas, uma instituição sem fins lucrativos, você tem uma Câmara Municipal representando, por exemplo, a própria Prefeitura em si, ou uma instituição estadual que se enquadre justamente no que está estabelecido, é só entrar em deputadomariomota.com.br/emendas, deputadomariomota.com.br/emendas, e ali você tem todos os detalhes do segundo edital que o nosso gabinete abre para emendas que serão pagas no ano que vem. As emendas devem começar em R$100 mil, e se for uma emenda, se for um projeto com muito custo, Robusto. você pode dividir em 2, 3 partes e propor a primeira parte, por exemplo, que você terá mais chances na sua região de abrangência e em 6 áreas: educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, assistência social e outras. Entre em deputadomariomota.com.br/emendas e você vai compreender ali todos esses detalhes, inclusive orientando o que pode pagar uma emenda, como pode pagar, de que maneira você vai preparar esse projeto, e tudo isso você pode fazer pela internet, inclusive a inscrição. Agora, esse projeto é inovador e eu confesso que eu ainda sou um pouco da velha guarda nesse aspecto, porque eu já estou na política já há alguns anos e na entrega de emendas há algum tempo. E agora eu fiquei curiosa. Na hora de entregar esse recurso, deputado, como é que acontece? Como é que faz? Execução, porque o pagamento é feito, né, diretamente pelo governo. É por isso que se chama impositivas, porque até então nós tínhamos emendas parlamentares. Então, a lei orçamentária anual, ela permite que você introduza emendas, e cada deputado introduz na lei orçamentária, que define, por exemplo, os percentuais que o governador poderá aplicar em educação, saúde, segurança pública, etc. e etc. Você vai pegar o seu 1/40 do orçamento e vai introduzir emendas nessa lei. Até então eram emendas parlamentares. Chegava nas mãos do governo no ano seguinte, o governador tinha a possibilidade de pagar as emendas que entendesse. Dos meus correligionários, dos prefeitos que me apoiaram e tudo mais. E você não tinha como discutir com ele. Talvez fosse até melhor daquela forma, porque a responsabilidade por aplicação seria do executor. Quer dizer, você não deixaria de dizer a ele onde você gostaria que as suas emendas fossem aplicadas. Mas como ficava nas mãos do governador, aprovaram. Quem aprovou? As assembleias, aqui pelo menos, foi aprovada acrescentar-se uma palavrinha nas emendas impositivas, ou seja, o governo não tem como discutir. O que o deputado colocar como emenda de indicação orçamentária tem que ser paga no ano seguinte. Já está garantido no orçamento. Garantido no orçamento. Exatamente. E não tem como não pagar, exatamente como você disse. Então, desses 46 projetos que nós conseguimos aprovar no ano passado, eu visitei a maior parte deles. E eu visitava dizendo exatamente o que você acabou me dizendo aqui fora do ar. Olha aqui, esse dinheiro aí não é meu, não é do gabinete, isso é parte do orçamento, explicando a eles como é que funciona essa história de uma fatia de 1% dividida em 40 pedacinhos, e dizendo a eles que eles conquistaram uma emenda com um belo de um projeto na sua região. Meu olho chega a brilhar com isso, porque é através de projetos como esse, deputado, e eu já estou aqui parabenizando em nome do Lance, que a boa política ela vai sendo feita, mesmo que seja ali um grãozinho de areia, né, no deserto. A gota d'água do bico do passarinho para apagar o incêndio da floresta. É verdade. Porque
realmente é o que vai fazer a verdadeira mudança na cabeça do eleitor. O que nós, os deputados fazem, o que vocês fazem, né, com as emendas, é o retorno do imposto do trabalhador, do catarinense, retornando em projetos para a sociedade. Não tenho dúvida. E eu te confesso... E eu te digo, aquilo que a prefeitura não consegue fazer, aquilo que o governo não consegue enxergar, porque o deputado sabe, pesquisa e vai atrás. Sim. E recebe também a demanda do seu eleitorado. Então, é um reflexo, eu acredito, do entendimento do gabinete das reais necessidades da população. Sem dúvida. Eu repito, eu gostaria que não precisassem cortar 1% do orçamento e distribuir entre os deputados. Não vejo isso como função do cargo eleito que você é. Você é eleito para legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro pelo governo. Essa é a função primária dos deputados, dos legisladores. A partir do momento que você pega um pedacinho do orçamento e distribui, você virou um executor também. E eu não fui eleito, a princípio, para isso. Então, mesmo assim, estou tentando fazer da melhor forma possível, mais transparente possível. E, normalmente, visitando os 46 projetos que nós aprovamos no ano passado, a minha intenção era explicar a eles que não fui eu quem levou emenda para ninguém. Eles conquistaram emendas com seus projetos a partir de um edital. E que eles cuidassem, porque o gabinete iria fiscalizar cada um dos projetos para ver se realmente eles estão fazendo aquilo que se comprometeram. Nossa assessoria jurídica está à disposição para ajudar os 46 projetos e suas instituições a prestarem contas corretamente. Nós estaremos com eles até o fim desse projeto deles. Aí você pode perguntar, Mari, mas são 483 projetos, 46 aprovados, e os outros 430, o que aconteceu com eles? São projetos prontos na mão de várias instituições, prefeituras, e eu tenho dito a eles a valorização de ter projetos prontos. Muitas vezes eu visitava secretarias de Estado e entrevistando o secretário, os gerentes, diretores regionais, eu perguntava, como é que vocês conseguem distribuir parte da verba que vem por orçamento da sua secretaria? Ele disse, Mário, muitas vezes nós temos dificuldade. Tem dinheiro em caixa, mas não tem projetos. Vem uma prefeitura pedir, poxa, eu preciso construir tal coisa para fazer isso, tal. Cadê o projeto? Cadê o quê? O projeto, meu querido. Você não tem um projeto para isso? Não tem. Está tudo aqui. Como é que eu vou poder liberar um dinheiro? Então, prestem atenção. Por exemplo, nós recebemos dos 483 projetos, provavelmente uns 150 vieram de APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. As APAES há 30 anos trabalham basicamente com projetos. Perceberam que não havia outra forma de manter as instituições. Então elas hoje sabem como preparar um bom projeto, como dividir muitas vezes um grande projeto em dois e conquistar a primeira parte, e no ano que vem com a segunda parte, e percebem claramente que só organizando exatamente um bom grupo que prepare projetos é que faz com que elas tenham a manutenção necessária financeira para tocar adiante os seus projetos. E não falo só do nosso edital do gabinete, mas de uma série de outros editais, como, por exemplo, do Fundo da Infância e da Adolescência, do Fundo do Idoso. Nós levantamos, logo que eu tomei posse, que em Santa Catarina nós tínhamos quase 110 milhões armazenados no Fundo do Idoso, há 3 anos. Quase 70 milhões armazenado, guardado nos cofres do Fundo da Infância e da Adolescência. E acabamos denunciando isso, cobrando isso. Isso é má gestão? Há 3 anos, por um problema de prestação de contas, os 2 fundos foram bloqueados e até então buscava-se a prestação, acertar burocraticamente para poder abrir um novo edital. A nova administração do governador Jorginho, com a Kika, que é a secretária de Assistência Social hoje,
juntamente com a Casa Civil, na época, o deputado Stener Sorato Júnior, quem era o chefe da Casa Civil, eles perceberam na hora a nossa denúncia, juntaram, fizeram um mutirão, conseguiram resolver os problemas e há 2 editais nas ruas hoje. Você que tem uma instituição que cuida de criança, adolescente ou de idosos, preste atenção, porque há editais nas ruas para você apresentar o seu projeto e concorrer a financiamento. Percebam que é muito dinheiro que fica. Então não é falta de dinheiro muitas vezes, é uma questão de falta de planejamento e projetos. Isso foi conhecimento também, né? E de parlamentares interessados em divulgar isso para a população. Eu sou particularmente uma jornalista que sou fã de fazer matérias governamentais, que falem de prefeitura, que falem de governo, a fim de educar também a sociedade, porque muitas vezes a gente fica só naquela matéria. Exatamente. Não fez o buraco na rua, de criticar a gestão. A gente tem que criticar também o que tem que ser criticado, mas também falar aquilo que tem que ser falado, porque nós temos uma missão pública. Né? Eu me lembro, você me fez voltar agora nos 36 anos, de 40, mais de 50 de comunicação. Eu dizia sempre o seguinte, crítica só vale se você tiver uma ideia melhor do que aquilo que você está criticando. Porque se você não tiver uma ideia melhor para apresentar, um melhor argumento, vai ser a crítica pela crítica. E aí a única pessoa que pode tirar alguma vantagem, e isso da ignorância das pessoas, é você. E não é isso que... Eu chamo isso hoje, por exemplo, de lealdade política. Nós não somos da base do governador Jorginho. Não somos. Meu partido não é da base. Não o apoiou no segundo turno, manteve-se neutro, porque teve um candidato no primeiro turno, não o elegeu para o segundo, e nós dissemos a ele, governador, conte com a nossa lealdade política. E o que entendemos, o que eu entendo pelo menos por lealdade política, se o projeto é bom para a sociedade e a gente pesquisa, se aprofunda, conte com o nosso voto favorável. Se há alguma crítica a ser feita ao projeto, nós vamos criticar e apresentar algo melhor do que aquilo que estamos criticando. Se não é crítica pela crítica. Se for atendido, conte com o nosso voto. Se não for atendido, conte com o nosso voto contrário. Ou seja, lealdade política, o senhor tem toda a noção de como nós vamos votar. Não precisamos negociar nada. Mas política é negociação, Mário. Sim, política é transparência, não é negociação. Quando você fala em negociação, dá a impressão de que é... Não é negociar. Não é negociar, exatamente. É a diferença da política e da politicagem. Politicagem, né? Exatamente. Agora, deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre um outro projeto que o senhor está aí encampando, visitando os municípios, levando a Academia Limpe. Já falamos sobre esse nomezinho aqui, já tivemos uma breve explicação, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto. Muito bem, tudo o que eu disser a partir de agora você encontra em academialimpe.com.br. academialimpe.com.br. O que é a Academia Limpe? É uma iniciativa voluntária do nosso gabinete, não é do PSD, é do nosso gabinete, gabinete do deputado Mário Mota, não é da Assembleia Legislativa, é do gabinete, e é um programa de capacitação de candidatos que disputarão as eleições municipais no mês de outubro deste ano. Que candidatos? Qualquer pré-candidato, se você tem intenção de se candidatar a vereador ou a prefeito e quiser passar por um programa de capacitação, nós preparamos uma série de videotextos, de sites, de aulas temáticas, inclusive com a participação de personalidades da vida pública e política de Santa Catarina e do Brasil. Todos aqueceram de forma absolutamente voluntária, nenhum deles nos cobrou inclusive qualquer cachê, e muitos já gravaram 1 hora de aula, por exemplo, sobre a temática que domina. Marlon Reis, por exemplo, juiz que deu a ideia do projeto da lei da ficha limpa, ele hoje pertence à executiva do Cidadania Nacional, perceba que é um projeto suprapartidário. Ele também já gravou uma videoaula de 1 hora à disposição de candidatos que queiram conhecer um pouco mais desse projeto. O professor Lopauer, que trabalha
no Mackenzie, professor de política do Mackenzie, que participa há muitos anos do Roda Viva da TV Cultura, segundas-feiras. Nós temos a participação do atual presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, que é do MDB, que também já gravou uma videoaula contando as suas experiências como vereador e como prefeito da cidade de Porã, lá no oeste de Santa Catarina. Nós temos Hermeus de Nadal, que foi vereador, que foi deputado estadual, que hoje é presidente do Tribunal de Contas. Vanessa Tobias. A Vanessa é uma mentora de carreira da melhor qualidade, que vai te dar dicas de como se comportar, por exemplo, num contato com o seu futuro eleitor através das redes sociais, como se portar, como se trajar, como se comportar numa entrevista. Professor Afonso Guizo, doutor Afonso Guizo, do Ministério Público, que acaba de lançar a segunda etapa do O que você tem a ver com a corrupção, também gravou uma videoaula. Enfim, nós temos doutor Otávio Pellegrino representando a área política da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós já montamos uma série de videoaulas de 1 hora cada uma, que ficarão à disposição daqueles que se inscreverem até o dia 20 de abril, gratuitamente, não haverá cobrança de taxa alguma, será por ensino à distância, não precisará se deslocar. Você terá um site, academialimp.com.br, você vai fazer a sua inscrição, vai nos enviar um pequeno vídeo em que vai começar a fazer a sua pré-campanha, né? Nós precisamos saber exatamente se você tem perspectiva. E cada vez mais eu peço, se você pretende ser candidato a vereador ou a prefeito, prepare-se o mais possível. Entenda que cada vez mais nós precisamos qualificar a política. E qualificar não só no sentido de esnobação, mas qualificar com conhecimentos. Eu fui aprender muita coisa na Assembleia Legislativa, muito embora eu tenha feito todas as entrevistas com todos os políticos nos últimos 40 anos. Eu mediei todos os debates eleitorais decisivos na televisão nos últimos 40 anos em Santa Catarina. E vocês não imaginam a minha ignorância em muitos pontos dentro da própria Assembleia. Eu estou buscando diariamente informações, conhecimentos, ao ponto de servir da melhor forma possível ao meu eleitorado e a um monte de gente que não votou em mim. Eu me lembro de que propagava a seguinte ideia: eu não pretendo ser um candidato, eu não pretendo ser um deputado estadual. Eu entendo que a minha responsabilidade é de um deputado estadualizado. E por quê? Porque eu represento a região onde eu obtive o maior número de votos, eu não tenho dúvida disso, conheço melhor aquela região. Mas o meu voto tem a mesma validade, o mesmo valor que o voto de qualquer outro candidato de qualquer outra região do estado. Você que mora na região de Itapema, por exemplo, tem um deputado que se apresenta como da região. Qualquer projeto de lei que ele apresente na Assembleia poderá ser aprovado ou não, dependendo do meu voto. E eu tenho que ter responsabilidade ao votar num projeto de outros deputados, de saber o que eu estou votando e por que estou votando e aonde vai a importância desse projeto para essa região. Por isso que é tão importante a capacitação. Não tenha dúvida, é exatamente isso, Débora. E nós abrimos... Ir para uma campanha sem entender do processo eleitoral e da função de cada cargo, exatamente, é como você dar um tiro no escuro. Não tenha dúvida. Então, eu chamo inclusive a garotada do ensino médio, os últimos anos do ensino médio, 16, 17 anos. Ah, Mário, eu não gosto de política, porque política, por favor, não pense assim. Amanhã ou depois, ou você se apresenta para dirigir o município, o estado, a nação, ou você vai ser dirigido por quem se apresentou. E muitas vezes sem a menor competência, com outras intenções que você não consegue nem antever e nem segurar depois. A gente tem tido muitos exemplos, mas muitos exemplos negativos e que acabam demonizando a política. Mas eu posso garantir a vocês,
É possível fazer boa política estando dentro da política. Você não precisa se corromper, não precisa mudar os seus valores. Aliás, a única proposta que eu fiz na campanha foi essa: levar para a política os princípios e valores que eu propus para a minha vida profissional e pessoal até então. E eu tenho buscado isso, levar para a política os meus princípios e valores, a área da educação, a área da comunicação, mas dentro de tudo isso, não mudar, não há negociação com relação a isso. Meus princípios e valores eu continuo sendo fiel a eles, inegociáveis, exatamente. Pois é, deputado, pelo andar da conversa aqui, daria para a gente gravar 4, 5, 6 cafés com política, a gente ia tomar café aqui até... Tá meio gelado agora, viu? Depois de um tempo. O meu ainda está morninho aqui. Ainda já fica um pouco gelado, mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Agora eu queria falar, a gente falou um pouco dessa sua parte de atuação parlamentar, mas a gente iniciou aqui o Café com Política falando sobre esses 36 anos, né, sendo a figura do almoço do catarinense, a cara estampada ali no almoço do catarinense, né? Mas tem muito mais, em 40 anos na comunicação? Sim, 50 anos, 53, na verdade. 53 anos com comunicação, a gente chega aqui até errar os anos, mas fala um pouquinho de como é essa experiência, sair da função de comunicador, como o senhor falou aqui, debates, entrevistas de políticos e passar a ser a própria figura política. A pergunta que mais me fizeram nesses últimos tempos foi: Mário, por que esse encantamento com a política de uma hora para outra? E eu tenho respondido assim: não foi de uma hora para outra, né? E é fruto do meu desencantamento com a política. O encantamento com a política é fruto do desencantamento com a política. Uma frustração? Uma frustração, evidente. Eu acreditei, eu me lembro em quem votei pela primeira vez na vida, para deputado estadual e para deputado federal. Difícil, viu? Porque tem gente que de uma legislatura para outra já nem sabe mais. A última eleição, provavelmente. Assim como eu tenho certeza, Débora, e falo isso até com certo orgulho, que os 55.363 votos que eu recebi, provavelmente todos eles se lembram de terem votado em mim. Por quê? Primeiro, porque a minha campanha foi absurdamente diferenciada. Eu não tive cabos eleitorais distribuindo o meu santinho. Eu não peguei fundo eleitoral, não peguei fundo partidário, sequer o material gráfico eu peguei do partido. Então, quem saiu de casa para votar no 55.555, meu número era muito fácil. Era muito fácil. Sim, mas saiu com essa intenção. Eu encontro pessoas hoje que me dizem assim, tanto eu encontro pessoas que dizem: Mário, fazia 3 eleições que eu não votava, eu e meu marido saímos de casa e fomos votar em você. E me conta aqui só um breve parênteses, foi um convite do PSD? Foi um convite de 2 grandes nomes do PSD. 2 amigos que eu fiz quando cheguei em Santa Catarina, vindo de São Paulo, em 1974. Portanto, há 50 anos. 74, 84, 94, 2004, 2014, 50 anos. Dezembro desse ano, faz 50 anos que eu cheguei em Santa Catarina. Eu recebi um convite de na época, um colega de futebol na cidade de Lages, que posteriormente foi prefeito da cidade por 2 mandatos, foi deputado estadual, deputado federal, senador e governador por 2 vezes, Raimundo Colombo. Não era de política, conheci jogando bola, quando cheguei em Lages. Entrou na política e me prova, por sua conduta, que é possível você manter os seus princípios e valores e, poxa vida, um convite desse eu não poderia descartar. E o outro, o prefeito atual de Lages, Antônio Seron. Algumas pessoas me cobram isso, dizem: poxa, mas o Seron passou por problemas de relacionamento com a justiça bem próximo agora, tal. E eu ainda não voltei a conversar com o Seron, mas acho que é importantíssimo dar uma satisfação às pessoas do que eu penso disso. Vamos lá, durante o processo que envolveu o prefeito Antônio Seron, as pessoas chegavam e me perguntavam: Mário, você conhece o processo que envolve o prefeito de Lages, Antônio Seron? Eu dizia: não conheço o processo porque ele está correndo em segredo de justiça. Eu conheço
o Seron. E confesso a você que, de algum modo, o fato da justiça ter solto, retirado a tornozeleira e encaminhado a assumir novamente a prefeitura de Lages, sem qualquer restrição, o prefeito é o prefeito de Lages, até a próxima eleição, e deve repassar o cargo. Vamos só explicar um pouquinho para o pessoal de casa que está nos assistindo, porque Lages é um pouco distante de sim. E a gente... Mas apesar de ser um tema que as pessoas estão acompanhando, isso. Vamos só voltar um pouquinho, então explica para a gente todo esse imbróglio. Há uma operação em andamento, com uma série de prefeitos catarinenses que foram presos, a Operação Mensageiro, que prendeu o prefeito Tubarão, por exemplo, e seu vice, e uma série de prefeitos, inclusive da região. As pessoas provavelmente acompanham. Então, só justificando por que eu atendi ao convite dessas duas figuras, que são figuras importantes do PSD. Mas acho que até agradeço essa possibilidade, porque é daqui mesmo, alguns amigos, mas e como é que fica agora? Eu estou aguardando, inclusive, a sentença que não saiu. E fico imaginando, se ele for condenado por alguma coisa, por que a justiça o liberou, tirou a tornozeleira dele e mandou que ele assumisse novamente a prefeitura até o final do mandato? Estranho. Se ele não for condenado, por que foi preso antes? Porque passou por toda preventivamente? Tudo bem, mas o que me importa é justamente o que eu disse. Que ele olhe no fundo dos meus olhos como meu amigo e me diga, fiz burrada, mereço. Não fiz. Somente isso é que vai me convencer de... Vocês ainda não tiveram esse... Não, eu não voltei a ter contato ainda por uma questão ética, para preservá-lo e para preservar a relação de amizade que a gente tem. Mas o que eu só entrei na política pelo convite dessas duas personalidades políticas de Santa Catarina. E a partir daí, entrei com essa ideia, propus ao partido, olha, não quero fundo eleitoral, não quero fundo partidário, se quero material gráfico. Aí Milton Obos, que era o presidente do partido, me falou, pô, mas o que você quer do partido? Eu disse, respeito. Que meu número seja... Respeito. Perguntei, esse número está livre? Tá livre. Pode ser esse? Pode. Então tá. Muriel das Aranhas. Foi inteligente, tá? O Muriel... Não tem dúvida. Foi uma sacada. O Muriel das Aranhas e o Dan, que foi um dos finalistas do The Voice Brasil, gravaram 2 jingles para a campanha. E ficou muito legal. Ficou muito... 55, 5, 5, 5. Marcou muito a cabeça das pessoas. Mas acabei indo para a política justamente pelo que eu disse. O meu desencantamento me provocou. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho idade para brincar de fazer política. Eu estou com 72 anos completos agora no dia 25 de março. Mas eu trabalho na minha vida, trabalho efetivamente com horário previsto para o que eu tinha que fazer desde os 4 anos de idade. Eu nasci num circo teatro. E com 4 anos de idade, eu já fazia papéis de criança nas peças, porque era um circo-teatro, mas sem noção do que estava fazendo. Mas com 4 anos de idade, o circo estava numa cidade chamada Jaboticabal, no interior de São Paulo, e eu ganhei uma sanfoninha de 4 baixos, igual a do Borghettini, só que de 4 baixos. De brinquedo de Natal, fabricado em Blumenau. Você vê como é que havia uma relação muito forte. E eu comecei a tocar qualquer música que pediam com 4 anos, de ouvido. E virou uma atração do espetáculo, na hora do show musical, que tinha a segunda parte do espetáculo. Então eu passei a ter uma responsabilidade que não era exagerada, porque hoje em dia, vamos lá, a promotoria da infância e do adolescente... Se a promotoria batesse lá, hoje em dia, certamente. Se bem que eu tive prestando muita atenção esses dias, a única área em que a promotoria acata e aceita é a área artística. Caso contrário, nós não teríamos crianças em novelas, em filmes e tudo mais. E eu até entendo isso por 2 aspectos. Primeiro, porque é muito prazeroso você trabalhar com arte, sabe? Você faz o que você está gostando de fazer, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, meus pais, embora não soubessem que o mundo evoluiria para isso, para preservar a criança ao extremo, eles nunca permutaram o meu trabalho pela falta de estudo, por exemplo. Se de alguma forma o que eu fazia preocupava os dois em relação ao estudo que eu tinha,
Eu estudei até a 8ª série do ginásio viajando em circo pelo interior de São Você Paulo. começou com 4 anos e ficou até 16, 17? Até 14 anos aproximadamente em circo. Eu fazia 17, 18 transferências escolares por ano. Eu fiquei até a 8ª série do antigo ginásio. Eu estudei viajando, por insistência dos meus pais, meu pai e minha mãe. Então, eu só tenho a agradecer a minha infância e a minha adolescência. Eu passei a infância e a adolescência onde as crianças iam se divertir, onde as famílias iam se entreter, era um entretenimento para eles. E era onde eu morava, onde eu vivia. Eu não tenho o menor direito de reclamar da minha existência. Compreende? E tudo que eu pude aprender no circo, no palco, conversando com as plateias, conhecendo gente e cidades que provavelmente muita gente não vai conhecer em todas as suas vidas. Meus pais... Significativamente para a sua desenvoltura não na tenho TV, dúvida, no rádio. não tenho dúvida. Com 7 anos de idade, eu fui convidado a fazer um teste para um filme nacional no Rio de Janeiro. O filme chama-se Maria 38. Produzido por Watson Macedo, com Oswaldo Massaene distribuindo, tendo como estrela principal Eliana Macedo, que foi a namoradinha do Brasil nos anos 60, 50, 60 e começo de 70. Era uma espécie de Regina Duarte daquela época, era a atriz mais consagrada do cinema nacional, e participaram do filme John Ebert, Erval Rossano, Augusto César Vanucci, Zilka Salaberry, Paulo Dantas, e vai por aí afora. Que acabaram, Marinho na época, que acabaram depois fazendo toda a linha das grandes novelas da Rede Globo. E eu voltei para o interior de São Paulo, fui descoberto no circo, levado ao Rio, e voltei para o circo e toquei a minha vida. E muitos anos mais tarde, acabei voltando para a televisão, sem que eu imaginasse que isso aconteceria. Eu vim para Lages pela educação, fui o primeiro formado em educação física que chegou em Lages, mas não me afastei de rádio. Trabalhei em rádio, Rádio Princesa, Rádio Clube. O sucedâneo da Clube era uma emissora de TV em caráter experimental, que acabou sendo montada em 1980 pelo Roberto Amaral e pelo Saul Brandalize Júnior, que era na época dono da Perdigão, e é a TV Planalto, que hoje é o SBT-SCC, que continua gerando as suas imagens de Lages para o estado todo. E foi onde eu comecei em televisão. E levei para lá toda a vivência de circo, de cinema e certamente dessa possibilidade de ter cruzado. Há uma música do Gonzaguinha chamada Caminhos do Coração. Você gosta de música? Está me ouvindo aí? Depois procura no Spotify Caminhos do Coração e presta atenção na letra dessa música. Gonzaguinha, para mim, foi o maior letrista desse Brasil, ao lado do Belchior, hoje do Lenine, por aí. Caminhos do Coração. 2 dicas. Maria 38 é o filme, 1h30 aproximadamente. Está no YouTube, na internet, você ainda encontra ele na íntegra, remasterizado. Está legal de assistir. Sugiro que assista. Um garotinho de 7 anos faz um salseiro no filme inteiro. Sou eu. E Caminhos do Coração, do Gonzaguinha. O Gonzaguinha diz que há muito tempo eu saí de casa, há muito tempo eu caí na estrada, há muito tempo eu caí na vida e é assim que eu vivo e assim eu sou feliz. Especialmente por poder voltar a todos os lugares onde eu já cheguei e encontrar um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta e muita e diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E vai por aí afora. Sem tomar um café não tem jeito. Olha, deputado Mário, a gente vai chegando assim na reta final, mas tem 2 pontos ainda que eu quero aqui falar com o senhor. Um, para encerrar um pouquinho essa participação, né, essa sua vivência na comunicação, é falar daquele fatídico momento em que o senhor participou do encerramento dos 50 anos do Jornal Nacional, ao lado da minha conterrânea Lídia Passe. Lídia, querida. E houve uma situação bem, digamos assim, engraçada. Eu não vou pedir para o senhor contar aqui. Ela é longa, ela é longa. Se ficar à vontade para contar. Mas o senhor teve esse privilégio de sentar na bancada do Jornal Nacional, que tem aí, né, se consolidou como o maior jornal
Você televisão. pode gostar, você pode não gostar, você mas a pode história do Jornal criticar Nacional isso ou aquilo, mas é um dos maiores telejornais do mundo. Eu não tenho dúvida. Entre os 4 mais importantes telejornais do mundo. Repito, pode hoje questionar o que Sim, bem entender, sim, mas não há como discutir esse aspecto. Porque a história não se apaga. Não Se se hoje apaga. não se gosta do Jornal Nacional, a sua história ao longo dos 50 anos foi construída com muita responsabilidade também. E quero dizer, acho que é importante dizer isso, com toda liberdade. As pessoas me dizem, poxa, eu escutava muito isso no momento em que se começou a questionar posicionamento de emissoras de rádio, de televisão, politicamente para um lado ou para outro. Mas, normalmente, o que mais ouvi, com toda sinceridade, Débora, eu disse, Mário, apesar de você trabalhar na Rede Globo, normalmente começava a conversa desse jeito. Eu gosto muito do teu trabalho, acho que você é uma pessoa isenta. Isenta é diferente de apartidário. Ninguém é apartidário. Se te disser, não, eu não tomo partido, está mentindo. Todos nós tomamos partido em tudo o que pensamos. Você vai dar uma notícia sobre um crime, a tua ideia está voltada, que filha da mãe, como é que esse camarada conseguiu fazer isso? Você já toma partido. Mas você não tem o direito de expor. Se você é âncora, se você é comentarista, você ganha para dar a sua opinião. E aí fica fácil você criticar ou não concordo com esse comentarista, mas gostei muito dos argumentos dele. Poxa vida, ele tem o direito de defender a ideia dele. Agora, se você é âncora de um telejornal, você não tem que demonstrar a sua partidária naquele fato. Você tem que fazer o possível para ser isento, deixar de lado o seu partidarismo, e foi o que eu tentei fazer, confesso, nos 36 anos que apresentei o Jornal do Almoço. Mesmo assim, eu dava a entender determinados tiques, determinados olhares, de que a coisa não deveria ter sido daquela forma. Eu não podia concordar. E até chegou num ponto em que nós recebemos a vinda do Marcos Uchoa, que hoje saiu da Rede Globo, e que era, na época, um orientador de posturas, de âncoras. E ele viajava pelas emissoras afiliadas para orientar os âncoras. E eu me lembro aqui de uma notícia, ele estava na redação acompanhando aquela semana do Jornal do Almoço, e houve uma notícia de uma violência contra a mulher. E nós nos posicionamos, tanto eu quanto a minha colega na época, eu tenho a impressão de que era a Márcia Manfro, ou já era a Laine Valgas, não sei, mas nós nos posicionamos. Meus amigos, isso é impossível você simplesmente ver algo assim e não se posicionar, né? E quando voltamos para a redação, o Uchoa nos disse, poxa, eu gostei muito da posição de vocês. Porque muito embora o que se espera do jornalista e do apresentador, principalmente, seja a isenção, próxima cabeça. Não tenho dúvida, algumas coisas não podem simplesmente passar. E principalmente no Jornal do Almoço, que há 36 anos já era um jornal conversado, ele já fugia do chamado jornal de bancada, em que você tem uma bancada na frente que te protege. Nós já levantávamos, já íamos na direção da câmera, já conversávamos um com o outro, já fazíamos assim. De alguma forma, o Boris Casoy trouxe para o ancorismo brasileiro aquela ideia do isso é uma vergonha, lembra? Ele começou a dizer isso ao final e ele era um âncora. Caraca, o âncora nacional do SBT na época, falando isso, e é verdade. E aí começou a ter uma certa liberdade, também para alguns posicionamentos, mas todos eles dentro de uma coerência, dentro de uma ponderação e coerência. O âncora não tem o direito de pré-julgar e condenar alguém depois de uma matéria, por mais escabrosa que ela seja. Sabe? Mas prisão em flagrante. Esse camarada, esse filho da mãe, esse fio desencapado que seja. Esse é um tipo de jornalismo. Normalmente o Jornal Nacional sempre se posicionou daquela forma. E a minha ida ao Jornal Nacional, acabou voltando ao começo da conversa, eu não iria apresentar o Jornal Nacional. A Globo sorteou 27 apresentadores para representar todas as 27 afiliadas.
E sorteou 14 mulheres e 13 homens. Portanto, formou 13 duplas que apresentariam durante 13 semanas seguidas, nos finais de semana, a edição do sábado do Jornal Nacional. Foi uma forma que a direção de jornalismo da Globo encontrou para dividir com as suas afiliadas a conquista desses 50 anos de um grande telejornal que cobre 8.500.000 quilômetros quadrados, que é um país continental e que consegue se mostrar toda noite durante a edição do Jornal Nacional. Sobrou uma pessoa, que é justamente a sua querida conterrânea Lídia Paz, que trabalhava na Globo e hoje está no SBT em Natal. E a Lídia iria apresentar com quem? Não se sabia. Imaginava que a Globo escalaria um plantonista, ou Bocardi, ou Tralli, para completar com ela o par de apresentação do Jornal Nacional do dia 30 de novembro de 2019. E eu recebi muitas cobranças aqui. Ô Mário, tinha que ser você apresentando o Jornal Nacional e não o Fabiano Londres, que foi sorteado na primeira leva entre os 27. E eu dizia para as pessoas, gente, mais transparência que isso, impossível. A Globo fez um sorteio pelas afiliadas, porque ela disse, inclusive, e o Bonner contou isso no e-mail que veio com a relação dos sorteados, ele disse, nós tivemos muita dificuldade porque todas as emissoras tinham 2, 3, 4 bons apresentadores. Então seria muita injustiça da nossa parte querer apontar esse é melhor que aquele, porque cada um tinha a sua característica. Então, estes foram sorteados. Mas eu continuei recebendo uma série de cobranças pelos meus amigos, pelas pessoas que me acompanhavam já há 33 anos. Até que eu decidi escrever um e-mail à direção de jornalismo da Globo, sugerindo, olha, se vocês quiserem completar lá embaixo, falta um homem para estar junto da Lídia, eu estou à disposição aqui, um gurizão de 69 anos, 33 anos no mesmo programa, no mesmo horário. Seria uma honra poder representar todos os demais âncoras que não tiveram o privilégio de ir ao Jornal Nacional. Mas eu não contei isso para ninguém, eu não criei expectativa nem para mim. Falei só com um diretor superior e encaminhei. E só recebi uma resposta quando eu estava terminando o projeto, na segunda-feira da semana em que a Lídia já estava indo para o Rio de Janeiro. Manda o Mário que ele vai fazer o Jornal Nacional. Sabe? Ninguém entendeu nada de onde havia surgido. Foi um tempo de espera, Foi um tempo de espera. Mas eu te confesso que não criei expectativa, por isso eu não contei para ninguém. Isso está num livro que eu escrevi e que lancei no ano passado. Chama-se Do Picadeiro do Circo ao Jornal Nacional. E ali eu conto muitas histórias do Jornal do Almoço, fizemos um Jornal do Almoço na praça aqui em Itapema, fizemos em Balneário Camboriú, vários jornais, nós tínhamos um concurso de verão chamado Garota Verão, que era feito na Praça Almirante Tamandaré durante o verão. E eu confesso que tenho muitas saudades dessa forma de... Era como o circo do Jornal do Almoço, matando as minhas saudades de infância e indo para o interior. O Jornal do Almoço na Praça, que foi um programa que nós apresentamos em 140 cidades do estado de Santa Catarina, e eu fui o único que foi a todos os lugares. Eu entrava em férias e perguntava, tem Jornal do Almoço na Praça? Tem. Onde? São Miguel do Oeste. Quando é? Tal dia. Pode me esperar que eu apareço lá. Eu estava em férias e ia, porque não tinha como não participar. Perfeito. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui, no nosso Café com Política. A gente está chegando ao fim, mas antes, sempre a gente tem aqui, que é a hora da fofoca, é a hora da gente falar um pouquinho daquela política mais quente das eleições de 2024, e eu só quero fazer uma única pergunta. Posso fazer um convite antes? Pode. Então tá, porque depois a gente vai falar de fofoca, pelo que eu estou percebendo. Língua preta. Dia 16, na Assembleia Legislativa, a partir das 7 horas da noite, no auditório Antonieta de Barros, nós receberemos a presença do secretário municipal de Educação de Sobral, lá no Ceará. Flávio Herbert Vasconcelos vem nos trazer informações de como Sobral desenvolveu a sua educação básica ao ponto de ser hoje uma referência
do Brasil e fora do nosso país. Então nós convidamos o Vasconcelos, ele virá dia 16, entrada gratuita, basta entrar no site da Assembleia e fazer a sua inscriçãozinha na Escola do Legislativo. Eu sou vice-presidente da Comissão de Educação, sugeri isso na comissão que é presidida pela deputada Luciane Carminati, todos os demais membros da comissão aprovaram e nós receberemos no próximo dia 16. E eu gostaria muito de ver o auditório Antonieta de Barros completamente tomado, é muito confortável, para acompanharmos um pouquinho dos segredos que levaram Sobral, no Ceará, a ter esta excelência com os índices do IDEB na sua educação. 16, não paga nada para entrar, faça a inscrição pelo site da Assembleia, entre em Escola do Legislativo e você vai ver como é fácil. E eu gostaria muito de me encontrar com vocês no dia 16. Tá aí uma dica de um bom evento para participar sobre educação. Deputado, então vamos lá. Eleições 2024. O PSD é um partido que está nas principais e maiores cidades de Santa Catarina. E tem aí um projeto ousado para os municípios. O deputado estadual Mário Mota vai participar das eleições municipais? Eu estou participando da pré-campanha. Eu tenho ido, sempre que a agenda permite, a filiações pelo Estado. A última em que eu estive foi em Santo Amaro da Imperatriz. Nós tivemos a filiação do Júlio, um jovem candidato da última eleição, fez um surpreendente número de votos, é um jovem e talvez seja uma bela opção para essas eleições agora, é pré-candidato. Santo Amaro da Imperatriz é do lado de Florianópolis, no começo da subida da serra em direção a Lages. Você passa por pessoas daqui conhecem, sabem onde é. Estive presente em Itajaí quando nós lançamos um pré-candidato a prefeito, um jovem também de comunicação, e eu tenho participado desta forma, com a minha presença. Eu confesso a você que ainda não tenho... Essa é a sua primeira campanha Exatamente. como deputado estadual e participando de uma campanha municipal. Exatamente. A campanha de prefeito, a gente fala muito nos bastidores, que é o termômetro do parlamentar estadual e federal para as eleições seguintes. Exatamente. Né? Então, por isso que eu pergunto, o deputado Mário Mota vai atuar em prefeituras, vai estar com parceiros, como é que o senhor vai fazer? Eu tenho discutido dentro da executiva do partido, muito embora eu confesso, ainda não tenho toda a experiência, e talvez até pela minha postura inicial de ter feito uma campanha relativamente, eu brinco, meio lobo solitário, eu tenho me enquadrado o máximo possível à executiva e auxiliando, apoiando, até pela relação que estabeleceu a minha figura pública nos últimos anos, em todo o Estado. Eu talvez seja um dos poucos deputados que onde normalmente as pessoas conheçam. Se não como deputado, o que eu tenho escutado é impressionante, mas muitas vezes chegam e dizem: Mário, que prazer falar contigo, não perca um programa teu. Faz 3 anos que eu estou fora do vídeo. Claro, mas é muito normal. Mas é normal. Tenho amigas que também já trabalhavam na Globo, saíram e até hoje falam, faz 2, 3 anos. Nossa, eu vejo você todo adoro suas matérias. Então, é evidente que isso contribui muito para uma aproximação. Eu tenho que agradecer. Eu nasci num circo, portanto, a minha raiz de nascimento é a cidade de Santo André, porque o circo estava em Santo André. Mas na semana seguinte o circo já mudou para Ibiúna e depois para Paraguaçu Paulista. Portanto, eu não tive uma raiz, eu não morei na cidade onde nasci e não morei na cidade seguinte, morei em todas elas, mas muito pouco tempo, não criei raízes. Vim para Santa Catarina em 1974 e aqui eu recebi o título de cidadania honorária em Palhoça, em Lages, em Florianópolis, e o título de cidadão honorário catarinense, em 2004. Curiosamente, quem me indicou para receber esse título? Meu colega de bancada, Júlio Garcia. E foi o único título de cidadania em todos os 4 ou 5 mandatos até então que ele havia indicado. O segundo título foi esse ano passado a reitora Luciane Sereta,
da Unesco, presidente da CAF, que recebeu o título também por indicação do Júlio. Mas, ou seja, eu tenho que ser muito grato a esse Estado, a esta forma de carinho que as pessoas têm e, acima de tudo, a essa lealdade que me permite ser da forma que eu sou. Mas eu não tenho a menor dúvida que eu não mudei a minha maneira de ser durante todo esse período. E eu tenho um compromisso com os meus princípios e valores que, eu repito, são inegociáveis. E eu tenho quase certeza de que é isso que fez com que eu me desse tão bem com Santa Catarina e com os catarinenses. Porque você já deve ter percebido isso. Esse Estado é diferenciado dentro do nosso país. E eu digo isso não é com falso orgulho ou com falsa modéstia. Eu não sou catarinense de nascimento, eu sou cidadão honorário do Estado. E eu acho que é interessante porque nascer você não escolhe. Onde você está, sua mãe está grávida, você nasce. Agora, onde você vai morar, da forma como você vai se relacionar com o resto da tua existência e com as pessoas, aí sim. Então eu tenho uma gratidão imensa por Santa Catarina e nestas eleições, por exemplo, isso também pode pesar bastante em prol de um ou de outro candidato. Mas independente disso, o que eu tenho pedido para as pessoas é para escolherem bem candidatos que vocês passem a conhecer. Isso vale para a Academia Limp, por isso nós não estamos recebendo exclusivamente candidatos do nosso partido, PSD. É aberto, porque nós queremos ajudá-los a se capacitarem para a política. E capacitar para a política também é isso, é escolher de uma maneira muito consciente o seu candidato. Veja se ele realmente tem ficha limpa, se ele não teve problemas anteriores e se teve, como resolveu esses problemas, porque não dá para sacrificar alguém por ter tido algum problema na vida. O que é isso, Mário? Você está dizendo que... Não, eu estou dizendo que todos nós somos passíveis de enfrentar problemas que não dependam exclusivamente da nossa vontade. E isso pode ocorrer. Uma vez eu disse uma frase para a Lene e ela volta e meia me cobra. Eu digo assim, olha, o importante não é o que a vida faz contigo. Não é o que te acontece. O importante é o que você faz com o que a vida fez contigo. Quer dizer, é o que você faz com o que te aconteceu. O que aconteceu não é o mais importante. Sim. Assim como Nietzsche cobra dos comunicadores. Ele diz que um fato não existe. Um fato não existe. O que existe são circunstâncias do fato. Uma batida aqui na esquina não existe. Existe um caminhão que veio numa velocidade excessiva, uma senhora que ia atravessando com um carrinho de bebê e não percebeu, um outro carro que ia virar para a esquerda e teve que frear, por detrás veio, bateu nele. Ou seja, a batida final não existiu. O que existiu, e cabe ao jornalista, e vocês fazem muito bem isso, certamente você tem essa vivência, é transmitir o maior número de circunstâncias que cercam o fato, para que as pessoas formem a sua ideia e a sua opinião. Está aí uma aula de comunicação e de política com o deputado estadual Mário Mota. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Deixamos aí o microfone aberto para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Não, eu agradeço imensamente a essa possibilidade. Volto lá no comecinho, quando disse que é um negócio... Eu fico maravilhado, confesso para você. Você, de um único ponto, poder falar com tanta gente ao mesmo tempo. E talvez você esteja nos vendo novamente, ou talvez você vai esperar para nos ver hoje à noite, através da possibilidade que hoje a tecnologia nos oferece, o streaming da internet, ou no seu próprio celular. Quem começou a trabalhar em rádio, quando eu comecei a trabalhar em rádio, o gravador ainda não era com fita cassete, aquela marronzinha, não era fita ainda. Você sabia que existia o gravador antes do fita cassete, Débora? Era com um fio magnético, era um arame magnético no lugar da fita. E eu trabalhei no comecinho com esse tipo de maquinário. E terminei transmitindo ao vivo do Japão, em 4K, se for o caso, com áudio e vídeo da melhor qualidade, para ser recebido em qualquer lugar do mundo por outra pessoa que também tem um aparelho como esse nas mãos. Então, ou você está aberto ao novo e aceita o novo e tenta estar um pouquinho à frente dele, ou certamente você já morreu e não percebeu. Muito obrigado. Vamos fazer uma boa tarde.
Bom, muito obrigada. E você que está nos assistindo até agora, continue muito bem informado acessando o nosso site www.lanceitapema.com.br.